Olá, eu sou Leonardo Barros, autor do livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua, e do livro Maníaco no Circo e o Menino que Tinha Medo de Palhaços. Esse é o canal Sente e Escreva. Por que esse nome? Muita gente entrava em contato comigo por e-mail ou no Facebook, pedindo dicas e dizendo que queria começar a escrever, que queria escrever um romance e não sabia como, ou que quer escrever uma trilogia ou coisas do gênero e não sabe como. E eu percebi que tentar responder a todas essas pessoas uma por uma seria um esforço muito grande com um retorno muito pequeno. Por isso eu resolvi fazer esse canal para tentar estruturar de alguma forma as ideias que eu tenho em relação ao ato de escrever, principalmente escrever um romance, e tentar organizar de uma forma passar para a pessoa que está tentando começar a escrever ou está pensando em começar a escrever e não sabe por onde. A ideia é que eu lance vídeos semanais e eu vou tentar arrumar de uma forma o mais didática possível, mas de uma forma bem natural. Por que esse nome Sente e Escreva? Muita gente fala de dificuldades diversas. Eu tenho um filho, não tenho tempo. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Eu acho que eu não escrevo bem o suficiente. Eu, Leonardo, sou médico e quando eu resolvi escrever, eu me organizei de uma forma a encontrar tempo e criar um método para que eu pudesse levar as duas atividades de uma forma satisfatória. Não é impossível. E acho que decidir é a primeira coisa. Sentar e tentar. Se você não tentar, você não vai conseguir. Uma das coisas mais importantes para quem quer começar a escrever, principalmente para quem quer escrever um romance, veja, sempre eu vou trazer para o lado do que eu conheço, do que eu sei. Quem quer escrever um romance tem que decidir duas coisas: o gênero e a forma. Uma coisa é você se planejar para escrever comédia, suspense, livros românticos ou jovem adulto, em fantasia, enfim, seja o que for que você vai escrever, o gênero que você vai escrever, você tem que decidir. Talvez não tenha que decidir aquele gênero específico. Livros de lobisomens que se transformam em zumbis. Não sei. Mas você tem que tentar especificar esse gênero num nível mais abrangente. Suspense. Então você pode escrever várias coisas em suspense, romance policial, você pode escrever um livro de vampiros. Eu quero escrever comédia, eu posso escrever um guia prático do solteiro. Existem várias possibilidades, mas a ideia é que você crie um gênero e que os seus leitores reconheçam você como autor daquele gênero para saber, até para ajudar a divulgar o seu trabalho com leitores que apreciam aquele gênero específico. E a forma. Se você decidiu escrever romance, evolua tecnicamente para escrever os seus romances. Não adianta você ficar escrevendo um romance, depois um livro de poesias. Você pode variar, nada impede que você varie. Mas é bacana que desde o começo você tem um planejamento de trabalho. Eu queria ter tido esse planejamento de trabalho há alguns anos, eu teria poupado muito tempo, que hoje eu vejo que foi perdido. A primeira dica técnica que eu tenho para você que quer escrever um romance é a premissa. Você tem que saber qual é a premissa dramática do seu livro. E o que é uma premissa dramática? É a ideia central do seu livro, do seu romance. O que é uma história? São fatos que acontecem com uma pessoa. O seu personagem, seja ele fictício, eu espero que seja fictício, é uma pessoa como outra qualquer. E os fatos que vão acontecer na vida dele dentro de um determinado espaço de tempo e em um determinado cenário, a somatória desses detalhes é que vai criar a sua história. Então qual é a sua premissa dramática? Quem é o seu personagem principal? Como é que ele é? O que é que acontece na vida dele? Como era a vida dele pregressa? E o que aconteceu na vida dele que é tão interessante ao ponto de você querer contar a história a partir daquele momento. Outra coisa muito importante para você que já sabe qual é o seu gênero e a forma do que você vai escrever é o resumo. É bom você, antes de você começar, você trabalhar bem o resumo. E eu divido esse resumo em dois tipos. O resumo de personagens e o resumo de histórias. Eu crio fichas de personagens. Cada personagem eu vou criar um arquivo separado. Eu vou dizer como aquele personagem é fisicamente, como é a personalidade daquele personagem, o que aconteceu nos anos anteriores, os fatos importantes da vida daquela pessoa, daquele personagem, e que podem ser lembrados e mencionados ao longo da história ou não. Mas é importante que você tenha intimidade com o seu personagem. E outro resumo, talvez o mais importante, seja o resumo da sua história.
O resumo ele tem que ter basicamente um começo, um meio e um fim. Isso é óbvio, né? Tudo tem começo, meio e fim. Mas o que é o começo da sua história? É uma apresentação. Para eu apresentar a minha história, eu preciso dizer ao leitor quem é o meu protagonista e qual é o principal problema que aquele protagonista tem. O ideal é que você mostre muito e conte pouco. O narrador fala pouco e os fatos mostram muito. Então aquele seu personagem ele é nervoso, então você pode abrir o seu livro com uma cena em que acontece um fato banal e ele se estressa desproporcionalmente. O ideal é que a apresentação seja sucinta o suficiente para não cansar o leitor, para causar o interesse do leitor, mas que ali você apresente algumas coisas importantes. Quando acaba a sua apresentação? Quando o conflito se apresenta. Agora que o leitor já sabe quem é o personagem, o leitor já sabe como é aquele personagem principal e qual é o ambiente em que ele vive, você pode apresentar um fato novo, um conflito sobre o qual vai gerar, aquela história vai se desenrolar. O conflito é o corpo do livro. Eu acho que a apresentação, o ideal é que ela tenha de 30 a 50 páginas. E a partir dali, você começa a trabalhar o conflito. Eu faço esse primeiro resumo com a apresentação, uma ideia geral de um conflito e uma ideia geral de um desfecho que pode ser mudado ao longo da história ou não. Ah, mas eu sempre tenho que saber o final da história? Sim, mas nem sempre você vai seguir aquele final que você anteviu. Pode ser que você tenha uma ideia melhor, por que não mudar? Mas você vai conduzir a história na direção de um final. Se um fato novo se apresentar, você vai decidir se vai usar aquele final que você anteviu ou se você vai usar a ideia nova que você teve. Escrever é ter escolha. O autor, o escritor, eles têm sempre que ter escolhas. Outra coisa importante são as viradas. É sempre bom ter, se não desde o começo, o quanto antes, ideia de fatos que vão mudar o rumo da história, para você não tornar a história presumível. O ideal é que você tenha uma ideia após a apresentação que desperte o interesse do leitor para o conflito e ter uma nova virada ao final que traga a resolução daquele conflito ou que leve na direção de um desfecho ou apresente um desfecho. Então é isso aí. Essa é só uma conversa inicial, são apenas ideias que eu acho que você tem que ter em mente. É interessante também que você procure leitura, se você não conhece nada, que você procure qualquer livro que fale sobre estrutura, construção de romances, estrutura, vão lhe ajudar. Eu particularmente gosto de livros de roteiro, eu gosto muito do Manual do Roteiro de Sid Field, que é um roteirista americano, porque é um livro bem resumido e que coloca as ideias de uma forma bem prática. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar o vídeo, compartilhe no Facebook, nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e não se esqueça de se inscrever no canal Sente e Escreva, porque semanalmente você vai ver vídeos novos. E é isso aí, pessoal, até semana que vem.